64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Poucas figuras da política brasileira contemporânea despertam tantos amores e ódio quanto ele. Os simpatizantes o chamam de mito, e nele depositam suas esperanças de salvação do Brasil e do comunismo. Já os detratores o têm como expoente máximo de uma perigosa extrema-direita, que almeja a volta do regime militar. Jair Messias Bolsonaro é militar da reserva e político. Cumpre atualmente seu 7º mandato como deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Nas eleições de 2014, foi o 3º candidato mais votado no país para ocupar uma cadeira no Congresso Nacional. Você certamente já viu declarações dele sobre temas como aborto, casamento gay, maioridade penal, pena de morte, talvez nióbio e grafeno. São bem menores. Por outro lado, as chances de já ter tropeçado em qualquer opinião relevante sobre temas econômicos. Não é para menos. São uns temas considerados polêmicos que a falta de papas na língua do deputado rende declarações impactantes que fazem a alegria dos jornais em busca de audiência. Objetivamente falando, Bolsonaro opinando sobre a independência do Banco Central rende menos cliques do que Bruna Marquezine passeando no shopping. Fosse Jair tão somente uma figura folclórica do Congresso Nacional, talvez pudéssemos nos contentar em acompanhar suas desavenças com Maria do Rosário, Jean Willis e companhia. Mas não é o caso. O parlamentar está claramente pavimentando o caminho para disputar as eleições de 2018. Uma parte significativa do mercado financeiro não leva Bolsonaro 2018 a sério. É o típico assunto que, se levantado em mesa de bar, pode provocar pouco mais do que risadas e um ou outro comentário engraçadinho. Ninguém se propõe a pensar seriamente na possibilidade. Na minha opinião, essa postura é um erro perigoso. Perigoso por quê? As primeiras pesquisas de intenção de voto, me abstenho aqui de discutir a qualidade das mesmas, evidenciam que, ao contrário de candidatos nanicos, Bolsonaro tem um eleitorado potencialmente relevante. Aventar uma hipótese nada tem a ver com desejar ou não sua ocorrência. Pouco importa o que penso ou o que você pensa sobre Bolsonaro. O fato é que, se ele realmente está na disputa presidencial, é prudente ter alguma ideia do que esperar caso sua candidatura ganhe tração. No mínimo, porque isso tem o potencial de afetar os seus investimentos. Tenho, evidentemente, meus posicionamentos políticos pessoais, a quem porventura tenha dúvidas. Minhas opiniões se encontram predominantemente nos campos conservador e liberal, mas tanto quanto possível. Não acredito em isenção e nem quero que você pense que sou isento. Pretendo deixá-los de lado aqui. O meu foco é orientá-lo para, em qualquer cenário político e econômico, fazer você ganhar dinheiro e proteger seu patrimônio, independentemente de minha posição política. Este é um relatório escrito por mim, com a minha forma de avaliar o país. Cada um dos pensadores da Inversa tem suas próprias visões políticas e econômicas, que serão manifestadas em suas respectivas newsletters. Você não precisa concordar com nenhum de nós, mas saiba que vamos sempre buscar as melhores orientações de investimentos para quaisquer que sejam as realidades brasileira e mundial. Se os jornalistas presos às rotulações de sempre não ajudam na missão, então fazemos nós mesmos. Dei início a um mapeamento de declarações de cunho econômico proferidos pelo próprio candidato. Estou recorrendo exclusivamente a entrevistas em vídeo, de forma a eliminar qualquer risco de citações apócrifas e ou enviesadas por terceiros. Este é um primeiro esforço,
o de mapear opiniões do candidato com relações a temas de relevância de ponto de vista econômico. Não pretendo, nem de longe, ser exaustivo. Pelo contrário, trata-se de um trabalho a ser estendido à medida que o próprio candidato venha se manifestar as questões em foco. Dentre os trechos que mais me chamaram a atenção até aqui, destaco relativos a 3 temas: o papel do Estado e as privatizações. Contrariando o senso comum que o associa ao estatismo do regime militar, Bolsonaro vem dando declarações defendendo a limitação de atuação do Estado na economia a áreas essenciais. Para mim tem que ser o Estado necessário, né? O mínimo necessário ali. Quanto mais Estado na mão do chefe do Executivo, mais refém ele passa a ser. Tá? Isso mais do que comprovado, né? Se for começar a ver Estados Unidos, Inglaterra, coisas estatais têm, não se compara conosco aqui. Na questão da economia também, o Estado tem que ser menos paternalista, tem que dar mais liberdade para o empresariado poder investir, dar garantia para tal. Em linha com isso, demonstrou simpatia à ideia de privatizações. Chama atenção especialmente a menção explícita à Petrobras. E a questão da Petrobras, há pouco tempo se discutia aí de privatiza ou não. Até, se eu não me engano, na reeleição do Lula, né? Ou na primeira eleição da Dilma, isso foi colocado em negociação e a esquerda defendendo ela manter-se como está, porque com o nome Petrobras, se não me engano, ela seria era a senha para ela ser privatizada. Você vê hoje em dia, o que interessa quase o pré-sal para a gente? A Petrobras não tem como explorar, não tem recurso para tal. O americano passou aí a usar o gás do xisto, né? Menos dependência de petróleo. Fim do embargo, o Irã agora, mais 1 milhão de barris de petróleo, pelo menos por dia, no mercado. O preço do petróleo está lá embaixo, né? Chegou a bater $140, agora está na faixa de 45. Okay? Tem um lado bom, né? A Venezuela aí chega no fundo do poço mais rápido para ver se aquele povo sai daquela cadeia o mais rápido possível, né? E nós aqui estamos com problema. Okay? Nós aqui crescemos 2,5 milhões de habitantes por ano. De um dia para o outro são mais 8 mil, né, tirando os mortos. E você precisa, por dia, mais ou menos, né, mais 8 toneladas de comida na mesa por dia. Né? Por ano, mais 2.500 toneladas de comida, seja aterro sanitário, problema de poluição, transporte, água, saúde, violência explode. Okay? Então a questão voltando à questão do Estado, o Estado não tem como dar vazão a muitas dessas coisas aí. Okay? Você tem que partir, no meu entender, para privatizar o máximo que você puder. Comércio internacional. Bolsonaro parece propenso a perseguir maior autonomia na construção de acordos bilaterais de comércio. Faz críticas pesadas ao Mercosul. Parece bastante claro que, na hipótese de sagrar-se presidente, envidaria esforços no sentido de retirar o país do bloco. O Brasil está amarrado ao Mercosul. O Brasil fez miséria para que a Venezuela também entrasse no Mercosul, inclusive criando um problema diplomático com o Paraguai, que agora vai começar a não mais vender o excedente da energia de Itaipu para nós, vai usar talvez na produção de alumínio em seu país. A economia nossa não pode continuar sendo voltada apenas para o Mercosul ou para o viés ideológico. Nós temos que abrir para o comércio do mundo todo. Um país que se fecha no seu mercado por viés ideológico, a consequência é isso que está aí. E para você reabrir esses mercados, que sejam por melhor acordo possível, você leva no mínimo a 3, 4 anos para você poder respirar nessa área. Enquanto nós não mudarmos essa política em nosso país, enquanto nós nos aproximarmos verdadeiramente da Europa, da América do Norte e da Ásia, e abandonarmos aqui o Mercosul, você pode até fazer negócio. Nós não podemos deixar de continuar importando o gás da Bolívia. Há interesse para eles. Você não pode continuar fazendo muito negócio aqui na América do Sul, mas não dessa forma. Se desprender, né? Você tem que desprender. Você, para fazer um negócio qualquer com qualquer outro país, você tem que pedir bênção ao Mercosul. Geralmente a nossa política vai para o espaço. Então você tem que botar gente com a mente aberta, que vá para um estado mínimo e busque negócio com quem tem tecnologia. Em substituição ao mercado comum, acordos bilaterais. Parecem claras alusões
aos caminhos escolhidos por Reino Unido no Brexit e pelos Estados Unidos por ocasião da desistência do Acordo Transpacífico e da renegociação dos termos do NAFTA. Se livrar das amarras do Mercosul, partir para o bilateralismo, como o Trump fez. Política industrial e agronegócio. A exploração de recursos minerais é objeto frequente de declarações. Bolsonaro dá sinais de flexibilização a barreiras impostas ao setor, principalmente com relação à exploração em áreas atualmente demarcadas como reservas indígenas e outras áreas, sujeita a restrições, mas também critica a exportação pura e simples das commodities. Defende, pelo contrário, uma agenda mais próxima do desenvolvimentismo, com a priorização da industrialização das mesmas em território brasileiro. Minério de ferro. Você não pode continuar exportando minério de ferro in natura. Você tem que ter uma siderúrgica, pelotizá-lo, agregar trabalho. Nós não podemos continuar exportando um navio de minério de ferro e recebendo uma canoa de aço ou uma jangada de laptop em troca disso. Nós não temos um Vale do Silício, não temos aqui como aproveitar essa massa humana maravilhosa que nós temos, que são pessoas que pesquisam, que buscam desenvolvimento. Tá? Essas pessoas, você não valoriza essas pessoas. O país que vive de tecnologia dos outros é um país fadado à escravidão, e nós somos escravos. Além de louvar frequentemente a relevância do agronegócio para a economia brasileira, Bolsonaro volta a questionar as restrições impostas ao setor por conta de políticas ambientais. Entrar aqui na questão do agronegócio de cabeça, não podemos tratar o produtor aí como bandido. A questão de reservas indígenas, área de proteção ambiental, parques nacionais, estação ecológica. Quem está de paletó e gravata vai me chamar de bandido, nunca mais volta nesse cara. Eu não posso, pensar e um dia decidir as questões do Brasil mentindo para você. Não posso fazer isso. Continue escolhendo esses que estão aí. Mas isso daí tem sufocado o agronegócio. Você, não sei se porventura está assistindo esse vídeo agora aqui, Você vai jantar ou almoçar. Isso aí você tem que ter no campo. Você não tem como desmatar. Não desmatar para você criar boi, para você plantar arroz, feijão, soja, etc. Não tem como plantar soja na cobertura do prédio e criar boi aqui no quintal. Essas questões têm que ser discutidas. Não dá para continuar nessa política ambientalista, nós estamos aí. Ela está completamente agregada a interesses internacionais. Muito embora o apresentado até aqui esteja longe de ser conclusivo, há diversas outras declarações de Bolsonaro que ainda não cataloguei, bem como um amplo leque de temas sobre os quais o candidato parece ainda não ter se manifestado. Parece-me razoável aventar que haja certa desconexão entre a imagem atualmente transmitida pelos veículos de imprensa mainstream e o discurso propagado pelo parlamentar nas ocasiões em que lhe é oportunizado abordar tais temas.